O tema de hoje é o que desalinha a nossa vida com Deus. Nós já aprendemos tanto daquilo que alinha, mas nós também temos que reparar aquilo que desalinha. E muitas vezes, sem perceber, nós estamos nessa caminhada de desalinhamento. Vamos deixando o primeiro amor, vamos deixando aquilo que o Senhor tem para nós. E vamos praticando algumas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Sabe aquela famosa frase, a correria da vida? A correria da vida tem que estar alinhada com Deus. A correria da vida não pode nos distanciar de Deus, mas sem perceber, no nosso dia a dia, essa correria vai nos desalinhando, nos tirando fora do alinhamento, do foco daquilo que Deus tem para nós. E aí, Mateus capítulo 6, verso 33... vai falar sobre isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. E aquilo que Deus quer e lhes dará. E aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Em primeiro lugar o reino de Deus. E o que Ele quer. Mas quantas vezes o nosso relacionamento diário com Deus vai deixando de existir? O reino de Deus já não faz parte. Deus não veio em primeiro lugar. Nós não praticamos aquilo que Ele quer, mas começamos a praticar aquilo que nós queremos. E é errado? Não, desde que esteja alinhado com aquilo que Ele quer. Mas quantas vezes nós vamos deixando Deus de escanteio e vamos vivendo só aquilo que a gente quer? O que Deus quer para mim e para você? Com certeza não tem a ver com essa bagunça de falta de relacionamento com Ele. E relacionamento é algo muito maravilhoso da parte de Deus, porque a Bíblia toda, se nós formos resumir, resume em uma palavra: relacionamento. Em todo tempo nós vemos Deus querendo se relacionar com o homem, ter intimidade com o homem, abençoar a vida do homem, tudo isso através de um relacionamento. E a pergunta é: como está o nosso relacionamento com Deus? Será que a gente começa o nosso dia se relacionando com Ele, ou já correndo porque estamos atrasados? Será que a gente começa o nosso dia agradecendo a Ele, ou já xingando no trânsito? Todos nós estamos sujeitos a fazer aquilo que a nossa carne quer e não o que o nosso Deus quer. Por isso nós precisamos vigiar nesse fator, precisamos despertar. E relacionamento com Deus não é só um período, não é só um momento, mas é em todo momento da nossa vida, em todo o nosso dia. É ser grato a Ele, é agradecer pelo pão, é agradecer pela mesa, é agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, por Ele ser provedor. Mas quantas vezes nós vamos deixando Deus por último? Ah, Deus, foi tão corrido hoje. Obrigado, viu, Jesus? Abençoa aí. Mas as redes sociais não está corrido. Mas olhar lá as nossas redes sociais, sem perceber, não está corrido. A gente arruma tempo. A verdade é que é prioridade na nossa vida. Deus tem sido prioridade? De verdade. Eu preciso aqui de umas 4 pessoas, por favor, que possam me ajudar. Pode ficar aqui na frente, ó. Isso, vem, olha o ânimo do jovem, glória a Deus. Isso, faz uma fila aí, ó. Faz uma fila, puxa a fila assim, ó. Ao vovô. Vamos nessa fila aqui que está alinhada com Deus. O Zé começa o dia dele agradecendo, porém o Zeli já está correndo. Sai da fila aí um pouquinho, Zeli, você tem que correr porque você está atrasado. O Paulo, olha, acelerado, gente.
Já quer sair da fila, já quer desalinhar. Mas aí o Paulo não dormiu direito, acordou tarde, e aí ele tem tanta coisa para resolver que ele nem lembra de orar. E aí ele também, desesperado, sai da fila. O Kaique, eu vou dar uma molezinha para ele. Kaique ainda continua no relacionamento com Deus. Agora, quem nós somos nessa fila? Ao iniciar do nosso dia, ao terminar do nosso dia, quem nós somos? Aquele que continua alinhado ou aquele que vai desalinhando por algum motivo? E os motivos vão vir, vão ou não vão? Gente, se tem uma coisa que o diabo é especialista é enviar isca, para ver se ele fisga cada um de nós, e a gente sai do eixo, a gente sai da linha, a gente entra no temperamento. É o meu temperamento, pastora, é porque eu sou assim, é que meu sangue ferveu, e aí a gente vai desalinhando, mas tudo que Deus quer é que a gente volta para a fila, num relacionamento com Ele, não anulando o nosso dia a dia, os nossos afazeres, mas pedindo para que Ele realmente seja Senhor e faça parte, para que isso aqui, seja parte do nosso dia a dia. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Mas aí o primeiro tópico vai dizer: Deus em último lugar? Até quando? Se a gente quiser, a gente tem desculpa para Deus sempre ser em último lugar. Mas se a gente realmente é filho, filha, Ele sempre vai vir em primeiro lugar. E aquilo que Ele quer para nós é tudo que nós precisamos. Às vezes, aos olhos naturais parece loucura, mas a paz de Cristo, que excede todo e qualquer entendimento, guardará os nossos corações. Que a gente possa viver de verdade, Deus em primeiro lugar. Se necessário for, coloque o despertador para despertar 5 minutos mais cedo. Mas Deus em primeiro lugar. O seu tempo com Ele é inegociável. E servir a Deus é um privilégio grandioso, maravilhoso. Mas não significa que estamos nos relacionando com Deus. Porque senão a gente entra no modo automático. A gente vai servindo, a gente vai fazendo. Mas e o momento Angélica com Deus? E o momento da Maria com Deus? Do José com Deus? Ah, pastor, eu varri o chão da igreja. Eu tirei o lixo. Eu fiz o louvor. Glória a Deus por isso. E que Ele continue te usando. Mas Ele só vai te usar. A essência dEle só vai estar em você se você se relacionar com Ele. Mas quantas vezes, por servir a Deus, Ele vai ficando em último lugar na nossa vida. Que Ele seja primeiro em nome de Jesus, amém? E aí, Gálatas capítulo 2, verso 20, vai falar algo muito importante para nós. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Só tem um jeito de Cristo viver em mim: pela fé. Pela fé. E a fé, Romanos 10, não precisa abrir não, 17, diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estamos ouvindo a Deus? Porque se a gente ouvir a Deus, não vai ser mais o modo antigo da Angélica viver, mas vai ser um novo modo, onde Cristo realmente vive em mim, nas minhas atitudes, nas minhas decisões. Que Cristo realmente possa viver em nós. Que Cristo realmente possa ser aquilo que nos motiva no nosso dia a dia. Que Cristo vive e não eu. Mas quantas vezes o padrão deste mundo é o que está vivendo em nós. Sem reparar, nós não percebemos, mas entramos em modinhas
de redes sociais em que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu estou um pouco desatualizada, gente, porque eu estou ocupada no reino de Deus. Mas tem gente muito atualizada, mas uma das coisas que muitas vezes algumas pessoas falam, postam e colocam, é dizer, hoje eu levantei na força do... Tá sabendo, hein? Na força do ódio. É isso que a palavra de Deus diz? É Cristo que está vivendo em mim ou eu estou vivendo para este mundo, para o modismo deste mundo? Na força do ódio não, meu irmão. Na força do ódio não, minha irmã. Você pode estar cansado, mas hoje eu me levantei porque a misericórdia de Deus se fez presente na minha vida e eu tenho a certeza que Ele vai me renovar. Mas quantos cristãos estão entrando nessa onda de não viver Cristo em mim, mas viver o mundo em mim? Não sabe o que é? É que hoje eu estou um nojo. Não, hoje eu estou feliz. Hoje eu estou me sentindo bonita. Hoje eu estou me sentindo filha amada do Deus vivo. Hoje eu estou me sentindo um servo do Deus vivo. É Cristo que vive em mim, não o padrão desse mundo, não as coisas deste mundo, mas tem tanta gente entrando nesse modismo e deixando de viver Cristo de verdade e vivendo o quê? O mundo. Ei, nós somos filhos de Deus, nós somos amados do Pai, nós somos escolhidos e nomeados para produzir frutos e frutos de bênção, e todos os dias tem alguém se espelhando em nós. Que as nossas pregações também sejam escritas, e nas nossas redes sociais o que está escrito sobre Cristo, Cristo vivendo em mim, ou o mundo vivendo em mim? O que estamos fazendo de verdade com a nossa vida? Ei, sai dessa bagunça, sai desse desalinhamento e volta para o alinhamento com Deus, nesse relacionamento onde de verdade Ele vive em nós. São as pequenas raposinhas que fazem mal? Aí eu entro nesse modismo que é só uma falinha. Ah, pastora, larga de... Você é chata, cri-cri. Ai, o que tem a ver, pastora? Nada a ver, entra na onda. E aí a gente entra na onda, e daqui a pouco nas nossas redes sociais não tem mais nada de Cristo. É triste, mas muitas vezes, irmãos e irmãs, não precisa nem para ir para lugares pornográficos para ver algo. É só acessar a rede de um irmão e de uma outra irmã. Porque lá já tem tudo. E ainda coloca a palavra de Deus aonde não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ei, é Cristo que vive em mim. Posta lá um versículo e está mais descoberto do que tudo. Esse não é o padrão de Deus para nós, não. Isso não é Cristo vivendo em mim. Ei, minha irmã, Cristo vivendo em mim é Ele sendo glorificado através do meu corpo, das minhas atitudes, e não eu colocando meu corpo à mostra, à venda. Cuidado com a carência. A carência leva muitas pessoas ao desalinhamento, ao desespero. O Paulo saiu aqui correndo da fila, mas quantos no momento de carência estão correndo para qualquer coisa, e não é qualquer coisa que Deus tem para você, não. Ah, pastora, a senhora não entende o que é estar sozinho. Realmente não é fácil. A gente que é casado, gente, que coisa gostosa que é ser casado. E agora eu estou fazendo Casados para Sempre. Imagina, é tanto paparico que o Zé inventa. Ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí a gente fica disputando quem paparica mais o outro. Eu e meu esposo, porque tem as pílulas no Casados para Sempre. E é gostoso mesmo ter alguém que nos apoie. Mas de verdade alguém que nos apoie, não alguém que roube de nós, alguém que falta, arranca, quebra, por causa de uma carência ou de um desespero. Se continuar no alinhamento com Deus, Deus vai enviar o melhor para você. Deus vai enviar o melhor para você. Mas aí o próximo tópico vai dizer sobre desobediência. Essa desobediência vem sem que a gente perceba e vai nos tirando da fila do reino de Deus, da nossa salvação. Porque já não mais Cristo vive em mim,
mas o mundo, os padrões, aquilo que as pessoas ditam para nós, vive em nós. Aquela amiga do trabalho, aquele amigo da faculdade, larga de ser careta. Quem estabelece a medida da nossa vida é aquele que nos deu a vida, o Deus Todo-Poderoso. Não é uma pessoa palpiteira num momento na nossa vida, sabe por quê? Porque na hora do vamos ver, essa pessoa palpiteira, cai fora. Mas Deus não, Ele continua de braços abertos dizendo: meu filho, eu te perdoo, eu te amo, eu te abraço, eu te coloco de pé e te dou uma nova vida. Com quem nós estamos escolhendo viver? De verdade. E aí, Isaías 55, verso 7, vai dizer de algo também que muitas vezes nos tira da fila, do alinhamento com Deus. Que diz assim: que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Próximo tópico diz: não praticar. Vamos nos lembrar de quem realmente é o ímpio? O ímpio não é aquele que não conheceu Jesus, que não foi alcançado pela salvação, mas é aquele que foi alcançado pelo amor do Senhor, tem recebido da graça dEle, da misericórdia dEle, da instrução dEle, mas decide não praticar. Decide entrar por um ouvido e sair pelo outro, ou seja, andar por conta própria. Enquanto nós andarmos por conta própria, Deus não vai poder abençoar a nossa vida. Ímpio, ouve e não pratica. Será que também nós não estamos praticando aquilo que Deus está falando para nós? E aí o versículo diz que a pessoa se torna o homem mau com pensamentos maus. Os pensamentos maus têm cirandado a mim e a sua mente? Se tem, é porque não estamos praticando. É uma avaliação de Deus para nós. Esses dias eu passei por uma situação no trânsito, gente, que o pensamento mal veio na minha cabeça, você acredita? Mas veio com vontade. Pensa num motoqueiro folgado que parou para me xingar. E a mulher de trás estava errada, não era eu. A culpa é sempre do outro, né? Sabe o que é, Deus? O outro me fez pensar mal, uma coisa. E aquilo me levou a pensar: será que a gente está disposto a andar a segunda milha? Ou a gente está disposto a ficar no pensamento mal e praticar o troco? Ah é? Você sabe falar? Eu também sei. Você sabe fazer coisa ruim? Eu também sei. Mas não é isso que Deus tem para nós. E aí o Espírito Santo falou assim: Angélica, Angélica. Mas a minha vontade era praticar o pensamento mal, me tornar mal. Mas eu tinha que me lembrar que eu não posso ser a Angélica mal. Eu tenho que ser a Angélica que honra um Deus vivo, que pratica o que Ele diz, por mais difícil que seja a afronta. A nossa justiça não é pelas nossas mãos, mas pelo Deus Todo-Poderoso. E quantas vezes a gente só quer dar lugar a praticar os pensamentos maus que vêm na minha e na sua cabeça? Porque vem. Vem ou não vem? É cada estratégia do inferno, gente. O diabo é criativo. Ele dá sugestões. Não, ele não é criativo porque ele não cria nada novo. Pode reparar. Ele sempre dá as mesmas opções e a gente já sabe quais são e a gente cai. Quem é criativo, quem é criador, quem é Deus de novidade é o nosso Deus. O diabo sempre vai sugerir a mesma coisa, a mesma maldade, por caminhos diferentes. É ou não é verdade? Não praticar. Ei,
Não vamos ser ímpios, não. Vamos ser filhos, filhas escolhidas do Senhor, que pratica. A tentação pode vir. Um passarinho pode rodear a minha cabeça, mas ele só vai fazer ninho se eu deixar. Se você deixar. O pensamento vai vir sim. Nós vamos ser tentados a não praticar o que Deus quer para nós. É ou não é verdade? Mas o que nós vamos fazer? Vamos rejeitar o pensamento ou vamos colocar em prática? Pastor, eu tenho colocado tanta coisa em prática. Ei, volta para o alinhamento com Deus. O que desalinha a nossa vida com Deus é não praticar pequenas coisas no nosso dia a dia. Coisas tão simples, às vezes coisas tão bobas, tão pequenas, mas que fazem tanta diferença na nossa vida. Tanta diferença. Tanta. Esses dias eu fui no sacolão comprar algumas frutas e a moça passou o tipo da banana errado. Eu gosto de banana prata. E ela passou nanica, e a nanica é mais barata. É ou não é? No momento eu vi e falei assim, moça, você passou o preço errado. As pessoas não estão acostumadas em a gente praticar aquilo que Deus nos manda. Ela nem agradeceu. Mas o Senhor me agradeceu porque eu honrei a Ele. Mas quantas vezes nós fingimos cegueiras em algumas coisas? Não tem nada demais não. O quê? Mais economia para mim, vai sobrar mais dinheiro. Não. Temos que praticar aquilo de verdade que Deus diz. Não há falta ao nosso próximo, mas o amor ao nosso próximo, se colocar no lugar do nosso próximo. E se fosse eu e você, e no final do nosso dia o nosso caixa não batesse? Vamos praticar de verdade o que Deus tem para nós, amém? E aí, o próximo tópico vai dizer, não deixar de fazer uma oração verdadeira. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, verso 8. Sobre a oração. Aquilo que deve realmente fazer parte da nossa vida. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Sabe o que é o engraçado? Que sem perceber, a gente sai da fila por não orar. Como assim, pastora? Sabe o que é? Se eu não tiver tempo de fazer uma oração demorada, aquela oração, então eu nem faço. E aí o dia passa e a gente não ora. Não, sabe por quê? Imagina, vou fazer uma oração de 1 minuto. Vou agradecer. Vou falar com Deus? Não, para eu falar com Deus precisa de todo um protocolo, de toda uma regra, de toda uma estratégia. Eu tenho que parar. As crianças têm que virar anjos. A minha casa tem que estar no silêncio absoluto. Gente, pelo amor de Deus, para de inventar desculpa. A oração simples é a mais eficaz do nosso dia a dia. E quantas vezes nós não praticamos? Esse dia eu estava numa correria tão grande, porque eu tinha que levar o Rogerinho para o aeroporto, deixar o Isaías na escola, pegar o Rogerinho, mas eu tinha algumas coisas que os meus amados meninos esqueceram que eles iam ministrar um curso, só isso. Aí tinha que ter bloquinho, caneta, crachá, homens. E aí lá vai eu ajudar, correndo, e aquela correria, e faz isso, faz aquilo. E eu tinha que parar em frente a uma loja, gente, e não tinha tempo para ficar procurando vaga. E eu, Senhor, vai à minha frente, prepara uma vaga abençoada, o melhor lugar para mim. E Deus preparou. Mas quantas vezes nós fugimos dessa experiência de uma oração simples na correria do nosso dia a dia? E não permitimos Deus ir à nossa frente e preparar o melhor para nós. Não, a gente não ora, a gente não fala com Deus e ainda fica bravo com Deus porque deu tudo errado no nosso dia. E a gente não conseguiu a vaga para parar na frente da loja e atrasou e virou aquela confusão toda. Ei, oração simples.
Deus está te convidando para o simples. O reino de Deus é simples. No seu dia a dia, quando você for falar com seu chefe, respira fundo e peça: Deus, vai à minha frente, que seja o Senhor falando por mim e não eu. Aquela coisa simples que você faz na sua mente, uma oração, mas é a mais poderosa e eficaz das nossas vidas. Agora, claro que a gente precisa de verdade ter um tempo de qualidade com Deus, de mais tempo com o Senhor. Mas a oração simples é aquela que de verdade é quem nós somos. Mas tem gente que só está vivendo de vãs repetições. É sempre a mesma oração, é sempre o mesmo padrão, é sempre as mesmas palavras, não muda, não sai do lugar. Ah, Deus, o Senhor sabe, né, que eu preciso mudar. Sempre a mesma coisa. Como é que Deus vai atender? Deus já vai atender o mesmo. Ei, muda. Seja criativo diante de Deus. Sai do lugar. A oração tem que levar você a avançar e não continuar no mesmo lugar, orando sempre a mesma coisa, mas avançando. Obrigado, Senhor, esse aqui eu já conquistei. Agora vamos avançar para o próximo passo. Vamos adiante, vamos conquistar. Esse alinhamento com Deus. Desalinhamento é não conquistar. E quando a gente não está conquistando, é sinal que a gente está orando errado. A gente não está avançando, a gente não está vivendo aquilo que Deus realmente tem para nós. E aí vira uma reza, vãs repetições. Não, tem que ser genuíno, tem que ser de dentro do coração, tem que ser de dentro da alma. De dentro da alma, faça orações. Alinhamento com Deus tem a ver com uma vida de oração. Uma vida de oração nos alinha os céus à terra, o reino de Deus e a sua vontade. Liga a proposta de Deus para as nossas vidas. Que a gente possa viver de verdade uma oração verdadeira que funciona em nome de Jesus, amém? E aí, o próximo tópico vai falar daquilo que nos alinha também. Não usar o padrão de Deus. E a pergunta é: será que nós estamos usando o padrão de Deus? Como assim, pastora? Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Mateus 7, capítulo 1, verso 2. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como o padrão de medida que adotarem será usado para... A pergunta é: será que o seu padrão, a sua medida, o seu julgamento serviria para mim e para você? É engraçado que a gente tem uma medida para medir os outros, né? Mas quando se trata de nós, a medida tem que ser diferente. O julgamento tem que ser diferente. Mas a gente está sendo diferente no nosso julgamento com o nosso próximo, com aquele que convive todos os dias conosco. A medida que nós estamos usando realmente é uma medida que tem a ver com Deus? Ou é a medida do ódio, do troco, da vingança? Qual é a medida que eu e você estamos usando no nosso dia a dia, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com aqueles que nos cercam? Qual é a medida? Será que é uma medida de exigências? Será que é uma medida de que é impossível aquela pessoa chegar no seu padrão de medida? Mas o padrão de medida de Deus é perfeito. É misericórdia, é graça, é amor, é perdão. E a nossa medida está cabendo isso? Está cabendo amor? Está cabendo perdão? Está cabendo misericórdia? Nós erramos e pessoas também erram. É ou não é verdade? Mas quando nós erramos, nós queremos que nos julguem, que nos meçam, que use um padrão de outro mundo para nós. O padrão de Deus, a misericórdia de Deus. Mas quando alguém erra conosco,
Aí de verdade a gente mostra se está alinhado com Deus ou não. Porque quando é conosco é fácil, a gente se arrepende, a gente errou, a gente falhou. Mas quando é alguém que falhou e errou com você, comigo, qual é o nosso padrão de medida de verdade? Aquele que alinha a Deus ou aquele que alinha para outros caminhos, outras alternativas? Sou crente, mas não sou? Isso aí não tem nada a ver com Deus. Sou crente e tenho que honrar o meu Deus. Qual é o nosso padrão de medida? Gente, com tristeza na minha alma, chegou um pedido de oração no grupo de intercessão que eu fiquei horrorizada. Horrorizada. Uma criança de 5 anos, imagina o Israel, vai completar 5 anos em junho. Fez xixi na cama. E por fazer xixi na cama, sabe qual foi a medida do papai e da mamãe? Amarrar uma corda no órgão genital dessa criança por 3 dias. E essa criança está no hospital, ao ponto de ter que amputar o seu órgão genital por tamanha maldade. Mas aí você pergunta, o que esses pais são? Dizem ser de Deus. Dizem, porque não são, são do inferno. Padrão do inferno. Gente, a gente pode ficar brava, a gente pode ficar chateada, eu sou humana. Às vezes eu brigo com o Israel. Israel, xixi na cueca de novo, Israel. Esqueceu de ir no banheiro. É ou não é verdade? Ai, mãe, já vai na última, né? E aí a gente perde a paciência, mas a gente volta a amar. A gente vai lá, ajuda, troca a cuequinha de novo. É ou não é verdade? Para, brincadeira. Vai lá, faz xixi. Olha, isso e aquilo. Mas amarrar o filho. Às vezes nós não chegamos nessa medida. Mas estamos caminhando para ela dia a dia quando deixamos de ouvir a Deus. Ai, que horror, pastora. Você acha que essa pessoa se tornou mal? Entrou nesse padrão do dia para a noite? Eu não estou falando de pais que não conhecem o Senhor. E eu nem vou falar a função que esses pais têm, porque eu me envergonho. Quando a gente sai do alinhamento com Deus, a Bíblia diz que vem 7 demônios piores do que antes. Já viu aquela pessoa que conheceu a Deus e hoje faz coisas mais feias do que quando não conhecia? Tem a ver com 7 piores. 7 demônios piores. E se a gente der lugar, eles vão entrar na nossa vida. Mas está repreendido em nome de Jesus, porque a gente vai dar lugar a Deus. A Deus. Qual é o padrão de medida? Que a gente possa acordar nessa manhã e despertar para a medida, para o julgamento que vem de Deus. Quando a gente perde muito tempo na nossa vida julgando os outros, medindo os outros, é sinal que a gente não está olhando para a nossa vida. A gente só enxerga o cisco no olho do irmão, mas não olha para o nosso. Tem gente que ao longo desses anos de ministério, gente, eu já estou em tempo integral na obra de Deus, vai fazer 18 anos, em tempo integral, fora voluntário. Não vou falar porque eu estou nova ainda, tá? E aí, o que eu já vi de pessoas que só sabem julgar. Não, porque você viu o jeito que a irmã jogou o cabelo? Não, porque você viu que ela está se insinuando, né? Não, você viu a roupa? Você viu o sapato? Você viu isso? Aquele irmão olhou diferente. Isso e aquilo e tal. E a gente só vai julgando, 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 julgando. E às vezes, gente, é só um hábito mesmo. Se eu tivesse muito cabelo, eu jogava também. É ou não é? E a pessoa quer julgar em tudo.
A pessoa quer criticar tudo, a pessoa quer medir tudo, mas você está julgando a você mesmo, porque a Bíblia diz que nós temos que examinar-se a si mesmo. Mas a gente quer examinar todo mundo, menos a gente. A gente quer examinar o nosso cônjuge, a gente quer examinar os nossos filhos, a vida, o relacionamento dele com Deus. Mas, opa! Ó a grávida desequilibrando aqui. Mas a gente não quer olhar para nós. A gente cobra o nosso filho de orar, mas a gente ora. A gente cobra de ler a Bíblia, mas a gente lê. A gente quer um padrão de vida com Deus, o nosso cônjuge, mas a gente tem esse padrão de vida com Deus? Porque se a gente tivesse, a gente estava, puxando o nosso cônjuge e não criticando. Qual é a medida? Eu acho que esse é um alinhamento que nós precisamos. Qual é a medida que a gente está usando para aquela pessoa perdida lá fora? Ou para aquela que errou, para aquela que falhou? Uma certa vez, um pastor chegou para mim e disse: você vai perdoar, você tem que tomar tal e tal medida. Eu falei assim: se Deus perdoou, quem sou eu para não perdoar? Um pastor, um servo de Deus, que estava me trazendo uma medida que não era o reino de Deus. Ei, por isso que a gente não pode acreditar só em pessoas. A gente tem que acreditar em Deus, porque Deus sempre vai usar pessoas através daquilo que Ele já falou na palavra dEle. E a palavra dEle diz para não perdoar. Ele diz: à medida que vocês perdoarem, vocês serão perdoados. E é essa medida que eu quero, a medida em que vão ter vasilhas, para quando Deus operar um milagre na minha vida, elas estejam disponíveis para encher de azeite. E aí, o próximo tópico vai dizer de um outro passo que nos desalinha de Deus: não me arrepender. Tiago capítulo 4, verso 9 diz: Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Sabe o que é sentir as suas misérias? É cair a ficha daquilo que realmente nós estamos fazendo. Está caindo a ficha? Ou a gente entrou num modo automático que a gente nem reconhece mais o quão miseráveis somos longe de Deus, sem praticar o que Deus fala? Há um sentimento profundo de pesar por aquilo que nós praticamos que não glorifica a Deus? Às vezes, nós entramos num modo tão automático que nós pedimos perdão genérico. Que perdão genérico é esse, pastor? Perdão. Perdão, Carla. Perdão pelo quê? O que está sentindo aí a sua alma? O que você reconhece? O que de verdade você se arrependeu? É engraçado, gente, que o Israelzinho, ele é uma bênção de Deus. E aí, às vezes, ele faz algumas coisas assim, não sei porquê, né? Mas ele faz. E aí, a gente vai corrigir, vai conversar com ele, e aí ele fala assim: perdão, papai, perdão, mamãe. Mas perdão pelo quê, Israel? O perdão passa pelo reconhecimento da miséria daquilo que nós praticamos, daquilo que nós erramos, daquilo que nós falhamos. Nós queremos que o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos próximos tenham esse arrependimento verdadeiro, mas será que nós temos? Perdão pelo quê? Ei, está na hora de sentir, de chorar, de se lamentar, porque se não houver arrependimento de verdade, não tem mudança, não tem transformação. E quando nós sentimos a nossa miséria, nós nos levantamos para dizer: nunca mais eu posso fazer isso de novo, nunca mais eu posso ser assim, agir dessa forma. Mas quando nós não sentimos a nossa miséria, quando nós não nos arrependemos, nós nos levantamos de novo, praticamos de novo.
E aí se torna um pecado viciante na nossa vida. Errar, todo mundo está sujeito a errar. Mas continuar no mesmo erro é escolha. É decisão de dizer, eu não vou sentir a minha miséria. E aí aquilo vai se tornando uma verdade tão grande na nossa vida, tão grande, que a gente nem sente mais que a gente errou. Porque tem gente atolado no pecado, pastora, porque deixou de se arrepender. Deixou de sentir a miséria, deixou de chegar diante de Deus e chorar, de tornar aquela alegria momentânea em uma tristeza, porque ela não é verdadeira, e dizer, Deus me perdoa. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava, gente. É ou não é verdade? Mas pensa num negócio gostoso, maravilhoso, mas que depois se torna amargo para as nossas almas. E o pior é lidar com as consequências. Porque o perdão existe, mas a consequência continua. E você tem que lidar com ela todos os dias. Todos os dias. Estou sentindo as minhas misérias. Pastor, eu estou caminhando por um caminho que não glorifica a Deus. Ei, volta a sentir as misérias, volta para a linha, volta para a fila, volta para a caminhada com Cristo. Tem muitos jovens se perdendo, sabe por quê? Porque na hora do culto está rindo, está zombando, mas não está se arrependendo. E se não quiser participar do culto, fique à vontade. Mas esse culto é para quem de verdade quer mudança, quer transformação, quer alinhamento. Sabe qual é o problema? Porque o padrão desse dia a dia de hoje é porta larga. Não tem nada demais. O que é rir no culto? O que é bagunçar no culto? Mas quando nós sentimos as nossas misérias, nós dizemos, é um culto ao Senhor. Não é qualquer culto, é o culto que pode mudar a minha vida, é o culto que pode transformar. Quando eu tinha 13 anos, eu entrei pela porta da igreja, uma palavra mudou a minha vida, e eu só estou aqui hoje, sabe por quê? Porque eu entendi que aquele era o culto da minha vida, assim como eu tenho entendido todos os dias. Mas quantas vezes o culto da nossa vida é ficar olhando as redes sociais, é olhar o WhatsApp, é roubar o nosso Deus. Ei, você não veio para o culto para roubar a Deus, você veio ao culto para cultuar o Deus vivo, todo-poderoso, digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Mas por roubarmos os nossos cultos, tem muita gente aí estragando o evangelho, desonrando o evangelho. Sabe por quê? Porque vive um evangelho meia boca, vem para o culto, mas não vem cultuar a Deus de verdade. Cultuar a Deus de verdade é reconhecer as nossas misérias, é sermos confrontados com a palavra e dizer, não dá para continuar assim, eu preciso mudar, eu preciso avançar. Deus, qual é o próximo passo? Qual é o novo ciclo que eu vou viver na minha vida? Por isso que tem gente que não sai do lugar, só se afunda, porque vem para o culto, mas não recebe de Deus de verdade. Recebe do diabo. Por quê? Porque eu me distraio por qualquer coisa, eu roubo a Deus em qualquer coisa. Antes, no primeiro amor, eu chegava no horário, e agora? O louvor? Chega já para a palavra. Mas o louvor é o que te prepara para a palavra. O louvor é que te leva a sua alma a reconhecer. É o sacrifício de dizer, Deus, é a tua presença que eu preciso. Senti as vossas misérias e lamentai. Será que nós estamos lamentando porque a gente errou a mão com alguém? Será que a gente está se lamentando porque a gente não está gerando o fruto do Espírito Santo dentro da nossa casa? Será que a gente está se lamentando por não viver Cristo de verdade? E aí, o próximo tópico, e para encerrar, diz: não praticar o
perdão. 1 de João capítulo 1, verso 9, vai dizer: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Hoje eu não quero falar do perdão que nós merecemos, porque esse padrão é maravilhoso para nós. Mas hoje eu quero falar do perdão que recebemos como um pedido. Quando alguém erra conosco, quando alguém falha conosco. Porque isso de verdade vai mostrar se realmente a gente está alinhado com Deus. Deus diz aí que Ele faz o que é correto. Quando alguém erra feio com você e comigo, e pede perdão, o que a gente faz? A gente é correto com esse pedido de perdão? Porque vamos lembrar o que é perdão. Perdão é a graça não merecida. É pagar a conta de quem não merece. É aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou e se entregou por nós até a última gota de sangue. Ele perdoou a humanidade e amou ao tal ponto de entregar a sua própria vida. É ou não é verdade? Ah, eu errei com a Ana. E aí eu peço perdão para ela. A minha parte em Deus está ok. E agora a parte da Ana? Ela vai fazer o que é correto? Ela vai limpar a maldade? Ou ela vai agir com maldade? Peraí, eu perdoo, mas não é tão simples assim. A pessoa vai ter que fazer assim, dar 5 passos para frente, não respirar, só respirar quando eu falar. Isso não é perdão, gente. Isso é ditar as suas regras. Aquilo que é correto para você, mas não é correto para Deus. Você entende de verdade um pedido de perdão? Nós entendemos de verdade um pedido de perdão? Nós limpamos de verdade aquela falta e não praticamos mais ainda acima daquela falta? É interessante que muitas vezes nós vamos encontrar pessoas na nossa vida em que vão pedir perdão para nós. E nós também vamos pedir perdão para essas pessoas. Mas a diferença está em quem nós vamos ser depois do perdão e do pedido de perdão. Porque tem gente que disfarça o perdão e o perdão não é um disfarce. Como assim, pastor? Ah, o meu filho pediu perdão, mas agora ele vai ver o que é bom para tosse. É tão simples assim não. Agora ele vai pagar, ele vai sentir na pele, ele vai ter que se arrepender. Realmente, a pessoa que errou tem que se arrepender, tem que ter mudança de vida. Mas muitas vezes aquela pessoa já teve uma mudança de vida tão extraordinária. E nós ficamos perdidos. Porque nós não mudamos, nós nos enchemos ainda de mais amargura. Mais e mais amargura. Eu perdoo, mas não conta comigo, mas nunca mais. E às vezes é uma coisa tão boba, gente. Uma coisa tão simples, mas a pessoa vai se enchendo de maldade. De maldade. Mas como é possível, pastora, perdoar uma grande ou uma pequena falta? A Bíblia diz em 1 de João capítulo 1
Ixi, eu acho que eu marquei errado. Mas se confessar, você achou o versículo? Então eu pus 2 vezes o mesmo versículo. Mas, enfim, o versículo que eu queria é que quando nós confessamos algo para alguém, e esse alguém está recebendo essa confissão, a única forma de a gente conseguir suportar e viver o perdão de verdade, sabe qual é? Sendo compreensivo. Se colocando no lugar do outro. Às vezes, o cônjuge está num dia que não é tão bom e fala de uma forma áspera. Mas aí eu não consigo ser compreensível que um dia mal todo mundo tem. Que não é todo dia que eu estou de boa. Que não é todo dia que eu estou bem-humorada. Que não é todo dia que eu estou rindo pelos cantos. Se eu for compreensiva, se eu for e me colocar no lugar do outro, de verdade, eu vou viver o perdão. Aquela pessoa estava num momento de cabeça quente, no auge do problema. Ela pode ter errado, mas ela se voltou a Deus e confessou. E como que eu sou capaz de perdoar? Me colocando no lugar daquela pessoa. É engraçado que quando um filho nosso derruba um copo, quebra, faz uma arte, a gente fica tão furiosa, não é? Tão furioso. Mas quando a gente se coloca no lugar daquela pessoa, a gente fala, poxa, se fosse eu derrubando, eu também derrubo. É ou não é verdade? E um dia eu passei por isso. Numa situação muito delicada, o Rogerinho era RN, recém-nascido. Nós estávamos saindo da igreja, na igreja tinha uma escadaria. E naquela escadaria, minha sogra, eu fui à frente para abrir o carro, e minha sogra vinha atrás com o Rogerinho no colo. E minha sogra, no último degrau, caiu. E ela fez de tudo para proteger o Rogerinho. Ela esfolou o braço, mas a cabeça dele bateu e estava sangrando. Um RN. Quando o Rogerinho chega nos meus braços, que eu vejo a cabecinha daquele tamanhozinho sangrando, não sabia a proporção, eu não sentia minhas pernas. Eu entrei nessa Anchieta, gente, que eu fui para o hospital, que eu não enxerguei nada. Como que eu cheguei lá? E de repente, algo tão maldoso tomou o meu coração. E eu fiquei aborrecida. Falei assim, como que ela caiu com meu filho? A sogra. Meu Deus, e agora? Se meu filho morrer? E vai para tomografia, vai para não sei aonde. Olha, só a misericórdia de Deus. Vai ficar a noite inteira em observação, e isso e aquilo, e pá. E o diabo ali, ó, tentando, as iscas vindo. E de repente eu vou falar com a minha mãe, uma pessoa que ainda não era de Jesus, que vai ser em nome de Jesus. Porque eu creio em eu e a minha casa, e não desisto, por todo culto aqui a gente cerca a nossa família. E ela falou assim, Angélica, e se fosse você que caísse? E se fosse eu? E se fosse qualquer outra pessoa? A gente está sujeito. Ela não fez por maldade, ela caiu. E aquilo virou uma chave dentro de mim, sabe por quê? Porque eu consegui ser compreensiva e me colocar no lugar dela. Poderia ter sido eu. E aquilo fez eu liberar um perdão tão grande, que hoje a minha sogra e eu temos um relacionamento de mãe e filha. Aquilo não distorceu o nosso relacionamento, pelo contrário, aprimorou ainda mais. Mas a pergunta é, e se fosse você? Você seria compreensivo? O perdão é sermos compreensivos com a graça e a misericórdia de Deus.
é limparmos a iniquidade, a mancha, a falta, e não aumentar essa mancha e essa falta. Que de verdade hoje nós possamos ter a nossa vida alinhada com Deus. Essas coisas, sem perceber, vai nos desalinhando de Deus. Mas se nós nos atentarmos para ela, vai voltando para o trilho, vai voltando para o eixo de uma caminhada totalmente alinhada com Deus.